Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar o que são polígonos inscritos e circunscritos e vou contar um pouquinho da história de como surgiu o número π. Primeira coisa, dado um polígono qualquer, será que eu consigo deixar esse polígono inscrito ou circunscrito num círculo? Depende. Se esse polígono for um triângulo, por exemplo, a resposta é sim. Mas se ele for um quadrilátero ou um polígono com mais lados, vai depender de algumas condições especiais. Por exemplo, se o polígono for regular, ou seja, se todos os lados e todos os ângulos forem iguais, então sim, certamente eu vou conseguir inscrever ou circunscrever em um círculo. Então aqui nessa figura, a gente está vendo um círculo cujo centro é esse ponto F. Nesse círculo, eu tenho o polígono ABCDE circunscrito a ele. O que significa isso, pessoal? Significa dizer que todos os lados desse polígono são tangentes a essa circunferência. Se eu ligar agora os pontos médios dos lados desse polígono, eu vou formar um outro pentágono, que é esse GHIJK. Reparem que esse pentágono aqui está inscrito naquele círculo original. O que significa dizer isso? Todos os vértices desse pentágono são pontos da própria circunferência. Bom, e como que eu faço para construir polígonos inscritos ou circunscritos? Vou mostrar para vocês agora um exemplo. Eu vou fazer um octógono regular, usando essa ferramenta polígono regular. Vou selecionar dois pontos quaisquer. Como eu quero um octógono, eu vou colocar 8 vértices. Bom, o próximo passo agora seria achar o centro desse octógono. Como eu escolhi de propósito uma figura que tem um número par de vértices, eu posso achar o centro desse octógono ligando duas diagonais diametralmente opostas. Por exemplo, vou ligar as diagonais, vou ligar os vértices AE e BF. Ou seja, essas são as duas maiores diagonais possíveis dentro desse octógono. Essas duas se encontram num ponto e esse ponto é exatamente o centro do meu octógono. Por consequência, ele vai ser o centro do círculo que a gente quer formar. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar os pontos médios dos lados do meu octógono, porque eles vão servir também para eu fazer o polígono inscrito. Vou marcando aqui, lado por lado. Eu sei que o meu círculo vai ter o centro nesse ponto e ele vai ter que passar por todos esses pontos médios. Então agora eu vou fazer isso. Vou usar essa ferramenta. O centro do círculo vai ser esse ponto e eu escolho um desses pontos quaisquer. Reparem que a minha circunferência vai passar por todos os pontos médios. Então a gente pode dizer que esse polígono aqui está circunscrito a este círculo. Para fazer agora o polígono inscrito, é bem simples. Basta ligar os nossos pontos médios. Então temos aqui o nosso octógono inscrito a esse círculo. Uma pergunta que os gregos fizeram foi a seguinte: se eu conheço o perímetro do polígono inscrito e o do polígono circunscrito, será que eu tenho como achar o perímetro da circunferência? O primeiro palpite razoável é de que ele seria um número intermediário, já que o círculo está entre o polígono inscrito e o circunscrito, a gente poderia supor que ele fosse, por exemplo, a média entre os dois. Nesse exemplo da figura, o polígono inscrito tem um perímetro 23,9 e o polígono circunscrito 25,9. Então, se a gente tivesse que chutar algum valor para o perímetro da circunferência, a gente podia chutar um número intermediário, por exemplo, 24,9. Uma outra pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: será que existe alguma relação entre esse perímetro e o diâmetro da circunferência? Os gregos mostraram que sim. Se a gente medir o diâmetro da circunferência e o perímetro, a razão entre eles é um número fixo, que a gente vai mostrar agora como calcular. Então, pessoal, eu medi o diâmetro da circunferência ligando esses dois pontos que são opostos, por exemplo, L e o P, e eu encontrei 7,8. Eu vou dividir o perímetro aproximado que a gente achou, fazendo a média dos dois polígonos, que deu 24,9, pelo diâmetro que a gente acabou de medir.
O resultado vai dar esse número, que é um número irracional. Os gregos mostraram que a circunferência e o diâmetro são incomensuráveis, ou seja, se um desses números for uma medida inteira, o outro com certeza não vai ser. Então o máximo que a gente vai conseguir são aproximações desse número. Essa aproximação que a gente conseguiu com o octógono já é razoável, ou seja, a gente viu que ela vale ali aproximadamente 3,1. Então agora, só para ilustrar, eu fiz o mesmo processo usando o icoságono, que é esse polígono de 20 lados. Reparem que agora, fazendo o polígono inscrito e circunscrito, já fica até difícil encontrar qualquer um qualquer outro. Eles ficam muito próximos. Reparem que os dois perímetros são muito parecidos. Um é 30,8 e o outro é 31,2. Se eu dividir a média dos dois, que é 31, pelo diâmetro, que é 10, eu vou encontrar 3,1. Reparem que esse valor ele já começa a se repetir. O que os gregos provaram é que quanto mais lados eu tiver, mais casas decimais eu vou ter e elas vão ficar se repetindo indefinidamente. Bom, então quer dizer que para saber o valor mais preciso, eu vou ter que ficar construindo polígono no GeoGebra e dividindo pelo diâmetro? Não. Hoje em dia existem métodos computacionais para isso. É bom lembrar que essa razão entre o perímetro da circunferência e o diâmetro é representada pela letra grega π, e a gente pode encontrar valores mais precisos de π usando a nossa calculadora científica. Então nós temos aqui esse valor de π com um número razoável de casas decimais. Esse número que vale 3,14, 159, 265 e por aí vai. Bom, e aí muita gente se pergunta, já que o π tem tantas casas decimais, quantas eu devo usar num problema, por exemplo? A resposta é, depende do tipo de problema que você está enfrentando. Se você quer, por exemplo, medir uma circunferência para enrolar com barbante, usar 2 casas decimais me parece razoável, porque uma fita métrica, por exemplo, trabalha com metros ou até centímetros. Normalmente, 2 casas decimais é uma boa precisão. É por isso que muita gente costuma usar o 3,14 como uma aproximação de π. Agora, se você simplesmente está resolvendo um problema de matemática, não precisa usar aproximação nenhuma, basta usar a própria sigla π. Aí a gente já sabe ao qual ela está se referindo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.